Boa noite, meu nome é Rebeca Cerqueira e hoje vamos começar falando sobre o tema Teste e mundo ágil, será que combinam? Vamos então conversar sobre o que é mundo ágil. Todo projeto que tem entregas contínuas e não uma entrega final pode ser denominado projeto ágil. Ou seja, se eu digo que o meu projeto é de hoje, dia 13, até o dia 31, e o cliente ele só tem acesso no final do projeto, no dia 31, isso é metodologia tradicional. Quando eu tenho um projeto que começa hoje, dia 13, e o final do projeto é dia 31, porém, o cliente ele tem acesso ao projeto do começo, meio e fim, isso é denominado projeto ágil, metodologia ágil. Ou seja, no projeto Scrum, por exemplo, uma entrega ela pode ser feita a cada 1, 2 ou 3 semanas. Então, vamos dizer que na sua empresa onde você trabalha, o seu projeto Scrum, ele entrega a cada 1 semana. Então, a cada 5 dias, né, o cliente ele vai ter acesso àquele projeto. Toda data, a cada 5 dias, de forma certinha, ele vai ter acesso àquele projeto. Mas o que é teste? Teste é o que vai dizer que a qualidade de uma tela ou daquele sistema está ok. O cliente já pode usar aquela tela, já pode usar aquele sistema. Foi passado pelo desenvolvimento, foi passado pelo teste e agora ela pode ser entregue. O fluxo básico, no mínimo, está funcionando. Independente da metodologia, as fases de teste vão ser sempre essas. As fases básicas, no caso. Equalização, elaboração e execução dos casos de teste. O que é equalização? Equalização é quando eu vou pegar o documento, né, que pode ser, no caso do mundo ágil, normalmente se chama história do usuário. Essa equalização, eu vou pegar este documento, vou ler ele por inteiro, vou levantar o que não tem de bom nesse documento, o que eu não estou entendendo, o que não faz nenhum sentido. Vou pegar todas as dúvidas que eu tiver, todos os erros que eu tiver e vou abrir para o analista de requisito, para quem escreveu aquele documento, pela ferramenta que a sua empresa usa, ou a Redmine ou o Mantis. Vou pegar essa equalização, vou fazer isso, vou esperar a mudança desse documento, né, o analista de requisitos corrigir esse documento para eu então começar a elaborar o roteiro de teste baseado nessa correção, nesse documento corrigido. Depois que eu elaborar o roteiro de teste baseado nesse documento da história do usuário já equalizado, aí eu vou começar então a executar o meu teste. Então a elaboração nada mais é do que simplesmente um cronograma de tudo que eu vou fazer quando essa tela chegar para mim como testador. Ou seja, o desenvolvedor fez a tela, quando ela vier para mim, eu já vou saber que eu vou ter que ter um campo. Vou saber o nome da tela no mínimo, vou saber que tem um campo lá de nome, vou saber que eu vou ter que inserir algum dado lá, vou ter que apertar o botão salvar, ou seja, eu já sei mais ou menos o que é que a tela faz. Por quê? Porque eu elaborei o roteiro de teste. Então, aí, a partir daí, eu já posso executar o meu roteiro de testes, certo? Mas, como é teste na metodologia ágil? Será que é muito diferente da metodologia tradicional? Vamos, então, conversar sobre 5 pontos de teste da metodologia ágil. Então, os 5 pontos são, o primeiro é documentos, né, ou história de usuário, os testes exploratórios no mundo ágil, o teste baseado no empirismo, a reunião diária e a proatividade do testador. Esses são os 5 pontos que eu achei muito interessantes, que eu gostaria de conversar com vocês. O primeiro deles são os documentos. Diferente da metodologia tradicional, na metodologia tradicional, os documentos eles são extensos, eles são mais descritivos, eles dizem mais o que é que cada usuário vai fazer, né, naquele sistema, naquela tela. Ele diz quais são os usuários, as permissões, ele diz praticamente tudo, né? O testador ele só vai ter dúvidas de, né,
se algo não estiver batendo muito bem, aí ele vai tirar alguma dúvida. Fora isso, o documento é muito descritivo, é muito detalhado. No documento de uma metodologia ágil, as histórias elas são curtas, elas não são descritivas, elas não diz o que realmente o que tem que fazer na tela. Então, o testador ele tem sempre que estar em contato com o desenvolvedor e com o analista de requisito da empresa e, às vezes, também com o analista de requisito do cliente. Essa é a grande desvantagem da metodologia ágil para teste. Mas, em compensação, todos os outros pontos que serão citados no decorrer da nossa conversa vai mostrar que a metodologia ágil, sim, é muito melhor do que qualquer outra metodologia que vocês já trabalharam ou que ainda vão trabalhar. Vamos falar então sobre o nosso segundo ponto, que são testes exploratórios. Então, o que são testes exploratórios? Esses testes exploratórios são testes que vão além do documento. O que é que o documento pede? Tem as regras de negócios lá no documento, tem o quadro descritivo onde tem todos os campos da tela, tem um protótipo, a gente sabe tudo o que tem na tela, todas as regras, a gente testou todas as regras da tela, baseado no documento, testou tudo baseado no quadro descritivo do documento, porém a gente agora vai tentar quebrar a tela, vai tentar fazer outros testes para validar realmente a qualidade daquela tela. Ou seja, é todo teste que vai além do documento de análise da história do usuário, são testes exploratórios, são testes que não estão na especificação do documento. Então, os testes exploratórios são muito bem-vindos na metodologia ágil. Por quê? Porque já que o documento é curto, já que não tem muitas informações no documento, teoricamente o teste vai ser mais ou menos exploratório, quando acabar de fazer tudo pelo roteiro de testes e pelo documento. Então, o teste exploratório vai fazer com que você ache muito mais erros no sistema, fora do que está especificado, e que vai favorecer o usuário final, porque você vai entregar um sistema com muito menos erros, ou seja, o usuário não vai encontrar tantos erros assim. Além disso, o teste exploratório também vai auxiliar na equipe de teste em questão de ociosidade, se tiver no final de um sprint, ou seja, eu já acabei de elaborar, eu já acabei de equalizar, de elaborar, de executar. Então, eu ainda estou no período da sprint. Eu posso pegar, adiantar as minhas atividades da próxima sprint, ou eu posso simplesmente, antes de entregar aquele pacote daquela sprint, retestar tudo que eu já fiz, para realmente ver se aquilo foi feito com qualidade e ver se tem ainda algum erro, se ainda posso encontrar algum erro. Sempre, eu acredito que sempre em uma tela pode ser encontrado algum erro, seja ele de layout, seja de regra, Então sempre tem algum erro que a gente pode encontrar numa tela. Todas as histórias que serão entregues foram testadas, retestadas, está tudo ok. Então, vamos revisar, vamos fazer teste exploratório antes de fazer a entrega da sprint. Isso é super válido e agrega valor e qualidade ao sistema, certo? Eu sou super a favor disso, e o cliente, acredito que o cliente também. Vamos falar agora sobre teste baseado no empirismo. Esse é o nosso terceiro ponto. Então, o que é empirismo? Empirismo nada mais é do que realizar uma atividade baseada na sua experiência. Ou seja, no teste, falando de teste, eu sei que uma tela tem sempre o mesmo erro. Faz de conta que uma tela de cadastro ela sempre vai ter o mesmo erro. Eu sei que quando eu clicar lá no campo data, ela sempre vai estourar um erro, que sempre acontece, independente. O desenvolvedor já tenta sempre, prestar atenção nesse erro e tal. Mas sempre que eu pego aquela tela de cadastro, sempre tem um erro. Isso é empirismo, ou seja, eu sei que toda tela de cadastro vai ter aquele erro. É minha experiência em teste daquele sistema. Pode ser que outro testador ele tenha outra experiência de teste naquele sistema, que encontre sempre o mesmo erro, e que sempre quando ele for testar, a primeira coisa que ele vai fazer é ver se aquele erro está acontecendo.
Então, isso é teste baseado em conhecimento, ou seja, no seu conhecimento como testador naquele sistema específico. Ou seja, se eu mudar, for para testar outro sistema, eu já não conheço mais ele, eu já não posso testar mais baseado em empirismo, eu tenho que primeiro, né, pegar costume com aquele sistema, saber, conhecer e saber. Aí depois de um bom tempo, né, de uns meses, uns dias, eu já saber quais são os costumes e erros que tem naquele sistema. Aí sim, eu posso começar a testar baseado em empirismo, né? Então, o que é o empirismo? Testar baseado no conhecimento que eu tenho naquele sistema. Ou seja, se eu sei que aquele erro sempre acontece, eu primeiramente, antes de qualquer coisa, eu vou sempre verificar se aquele erro está acontecendo. Tudo bem? Beleza até aí? Vamos então para o quarto ponto, a reunião diária. O que é a reunião diária? É a reunião onde toda a equipe, sendo de desenvolvimento ou toda a equipe de teste, vai fazer para cada um falar um pouco sobre sua atividade, né? Como está o andamento dela, né? Se tem algo impeditivo, né? Se está conseguindo dar prosseguimento àquela atividade que foi determinada para aquela pessoa, né? Então, ou pode ter, né? Acontece que às vezes na metodologia ágil, né? Às vezes se um projeto for muito grande, pode ser que seja dividido, né, em várias equipes de desenvolvimento e a equipe de teste seja uma equipe à parte que tenha sua própria reunião diária. Isso pode realmente acontecer. E se for uma equipe, né, Scrum pequena, pode ser que tenha a reunião diária todo mundo junto, tanto a equipe de desenvolvimento quanto a equipe de teste, todo mundo junto. Ou seja, todo mundo fica sabendo da atividade de todo mundo. Isso é bom porque na metodologia Scrum, na metodologia ágil, o desenvolvedor ele também pode opinar na equipe de teste. E na reunião diária é um meio de ele conseguir fazer isso. Ou seja, na metodologia tradicional, normalmente o desenvolvedor ele não consegue opinar sempre, né, na equipe de teste. Por quê? Porque os documentos já estão bem especificados, o testador ele já sabe muito bem o que fazer, ele já sabe que aquele erro é erro, né, tá no documento, não pode ser daquele jeito, o desenvolvedor ele não pode opinar de forma diferente do documento, tem que ser daquele jeito. E na metodologia ágil, o desenvolvedor ele pode, por exemplo, ele pode opinar sobre a forma como a tela está sendo desenvolvida, ele pode opinar sobre um componente da tela que ele pode achar que seja melhor, né? Ele pode falar com o teste, não, mas esse componente aqui de data não serve, não é muito bom, não está pegando em todos os navegadores, né? O que é que você acha de nós mudarmos esse componente e colocar aquele que fica, que pega em todos os navegadores, né, tanto no Firefox, tanto no Chrome, quanto no IE. E aí isso é algo que já vai ser levado para o líder, para o gerente do projeto, o coordenador do projeto, que é o Scrum Master, o dono do produto. E isso tudo vai fazer com que o desenvolvedor, o testador, eles conversem sobre o assunto, entrem em uma opinião e essa opinião seja tomada juntos, diferente da metodologia comum. Ou seja, é uma equipe, a comunicação na metodologia ágil é muito mais fácil, é muito mais flexível, tudo pode acontecer de forma mais flexível, diferente da metodologia comum, que já é algo mais robusto. Esses são os pontos positivos da metodologia ágil. Né, a conversa sempre pode acontecer, é sempre muito bem-vindo. Outro ponto, né, que é o quinto ponto que vamos conversar hoje, né, sobre teste, é a proatividade do testador. Esse é o quinto ponto. Por que ser proativo? Não, mas será que no mundo, na metodologia tradicional, o testador ele não é proativo? Ele sim é proativo, ele está sempre disposto a querer fazer novas coisas, a fazer novas atividades. Porém, no mundo ágil isso é muito mais fácil, isso é uma realidade. Por quê? Porque o testador é praticamente obrigado a fazer isso.
é a metodologia do projeto. Todos os componentes da equipe, sendo desenvolvedor, Scrum Master, dono do produto e testador, eles têm como obrigação ser proativos, eles não podem esperar, porque o nome do projeto é Metodologia Ágil. Sempre tem que ter agilidade nas coisas, as coisas não podem parar, sempre tem que estar em andamento. Então, todo o projeto ágil, ele tem já um backlog muito bem definido de todas as histórias que vai ter naquela sprint, ao qual todas as pessoas da equipe têm acesso, tanto o desenvolvimento quanto o teste. Então, o desenvolvimento, ele vai dizer em quanto tempo que ele vai fazer aquela tela, que ele vai desenvolver, ele vai passar para o líder dele, vai passar para a equipe de teste e vai dizer quanto tempo que desenvolvimento vai fazer todas as telas no final. Correto? Beleza. O que acontece? Na metodologia tradicional, o testador, ele não pode, ele tem que ficar esperando o desenvolvedor fazer a tela. Às vezes ele diz que vai fazer em um tempo, ele não faz naquele tempo. Por quê? Porque tem uma entrega um pouco mais extensa, só vai entregar lá no final, ele não sabe como é que vai fazer. E na metodologia ágil não, ele tem que fazer a entrega em 5 dias, em 2 semanas, 3 semanas, e ele precisa realmente cumprir aquilo que ele disse. E quem determina na metodologia tradicional o tempo que o desenvolvedor vai fazer aquela tela é o líder ou o gerente do projeto, o coordenador do projeto. Na metodologia ágil, quem diz quanto tempo vai fazer a tela é o próprio desenvolvedor. Então ele vai dizer, eu só consigo fazer essa tela em tantas horas. Por que o desenvolvedor diz na metodologia ágil? Porque ele vai dizer, vai depender do conhecimento dele, né, no projeto. Se ele chegou há pouco tempo, se ele chegou há muito tempo, se ele tem conhecimento naquele módulo, né, que às vezes na metodologia Scrum é um projeto grande, que tem vários módulos diferentes e às vezes o desenvolvedor ele não tem conhecimento naquele módulo. Então, ele vai pegar um módulo novo, ele vai demorar mais tempo para fazer aquele módulo, ele vai para fazer aquela tela, ou seja, ele ainda está em fase de conhecimento daquele módulo, ele vai demorar, ele talvez demore muito mais tempo do que as outras pessoas, ou seja, tudo vai sair se adaptar àquele desenvolvedor, àquele time. Ou seja, no projeto Scrum, por exemplo, se uma sprint ela tem 18 histórias e aí viu que todos os desenvolvedores eles disseram que ia fazer em tanto tempo e que não vai conseguir entregar 18 histórias, então vai ser diminuído a entrega daquela sprint. Vai ser 16, 15 histórias de acordo com como o coordenador Scrum Master vai acertar com o cliente. Correto? Então, a proatividade do testador vai ser essa. Ele vai se basear no que o desenvolvedor disse, né? Que ele vou entregar em tanto tempo. Então, o testador já vai saber, vai ter um backlog de quando aquela história vai ser liberada. Ou seja, se tem uma equipe de 3, 4, 5 pessoas, já tem aquele backlog. Já sei, por exemplo, eu estou na semana de elaboração de roteiro de testes. Então, eu sei que minha próxima história vai ser tal. Então, eu não vou esperar o meu líder, o meu coordenador, o meu gerente dizer que eu tenho que pegar aquela história para testar. Eu simplesmente vou pegar aquela história para testar porque eu tenho a proatividade liberada em qualquer projeto ágil para fazer aquele próximo trabalho. Eu sei qual é a minha próxima atividade, tá? Todo mundo tem acesso às atividades de forma muito rápida, de forma muito fácil. Né? O líder, o coordenador, o gerente não fica segurando essas atividades, ou seja, eu não preciso me dirigir diretamente ao meu líder, ao meu coordenador para saber qual é a minha próxima atividade. Eu simplesmente vou lá, aviso que estou fazendo aquela atividade por meio de e-mail ou por meio da planilha, né, que todos têm acesso, e vou informar de que estou agora naquela atividade. Isso se chama proatividade do testador no mundo ágil. Então, ou seja, não precisa alguém ficar ali dizendo o que é que você vai fazer, a não ser em último caso. Exemplo,
Você está no final já da sprint, você já fez o teste exploratório, você não sabe mais o que é que você vai fazer. Então aí você já pode perguntar a quem tem um planejamento da próxima sprint, o que é que você vai fazer? Será que eu posso pegar algo para equalizar da próxima sprint? Será que eu já posso começar a elaborar alguma coisa da próxima sprint, porque outro testador já está equalizando lá, né? Então você aí sim é um caso à parte que você não consegue ser proativo, que você precisa falar diretamente com o seu líder ou com o seu gerente. Aí sim você pode não ser tão proativo. Fora isso, em qualquer projeto ágil, toda a sprint, todos os dias, você já deve saber o que é que você vai fazer, você já deve saber sua próxima atividade, você não precisa ficar esperando alguém mandar você fazer, você sempre tem que fazer. E falando agora do final da sprint, onde falamos agora dos 5 pontos, né? Vamos revisar aqui os 5 pontos que falamos. Os pontos foram documentos, testes exploratórios, testes baseados no empirismo, reunião diária e proatividade do testador. Esses foram os 5 pontos que eu destaquei na nossa palestra hoje, né? Existem muito mais pontos de teste na metodologia ágil que vocês podem estar atentos, né? Mas o que eu quis mesmo destacar foram esses 5 pontos. Vamos agora falar sobre final de sprint no teste. Como é o final de sprint no teste? Diferente da metodologia normal, em projeto ágil, o poder da melhora do processo está sempre com toda a equipe. Isso inclui também o testador. Ou seja, numa metodologia normal, como já falado, o cliente ele só vai ter acesso ao produto, ao projeto, né, ao seu sistema no final. Por exemplo, se eu disse que o projeto ele vai até do dia 13 até o dia 31, o cliente ele só vai ter acesso ao projeto no dia 31. Ou seja, eu como testador ou como desenvolvedor, eu não vou saber se o que eu estou fazendo tá bom. Porque eu não vou ter um acesso de melhoria, eu não vou estar sempre podendo revisar o que eu estou fazendo. O cliente não vai dar o feedback para mim se está gostando daquilo que eu estou fazendo ou não. Isso é a diferença da metodologia tradicional para a metodologia ágil. A metodologia ágil, o cliente ele vai dizer para mim, no final da sprint, eu simplesmente não gostei da forma como o sistema está sendo feito, eu quero que na próxima sprint você melhore isso, isso e isso. Isso é o bom, né, do final da sprint. Então, no final da sprint, ter esse feedback, o Scrum Master, né, que é o coordenador do projeto, ele vai rever todos os pontos de melhoria do processo e vai passar isso para toda a sua equipe de desenvolvimento e de teste, né, e vai vai levantar todos os pontos positivos e negativos e as possíveis melhorias que tem naquela sprint, ou seja, esses pontos eles vão tentar não ser repetidos na próxima sprint. Isso significa que eles vão conseguir? Não. Significa que vai ser tentado, né? Que não aconteça novamente e que possivelmente isso não vai acontecer. Né? Vai reduzir, a maioria dos pontos não vão acontecer novamente, vai ter uma melhora. Né? Então isso vai acontecer sempre. Será que você faz isso lá na sua equipe de teste, desenvolvimento? Isso é uma boa vocês fazerem, tá? Isso faz parte do Scrum tradicional mesmo, né? Da metodologia ágil tradicional. Isso faz parte, todo final de sprint, todo final de entrega, tem que ter a retrospectiva da sprint, levantando os pontos positivos e negativos e possíveis melhorias da sprint. Não são todos os projetos ágeis que tem, mas fica aí uma dica para vocês fazerem isso nos projetos de vocês. Por quê? Porque vai agregar valor para a próxima sprint, vai melhorar, o cliente vai gostar bastante e isso vai deixar o cliente muito feliz. E vocês também vão estar sempre melhorando, né? De uma forma conjunto. Por que conjunto? Porque todos vão ficar sabendo nessas reuniões o que podem melhorar. Você pode, por exemplo, saber que na próxima sprint você tem que melhorar no seu teste, mas se você não informar isso para toda a sua equipe, e sua equipe não informar para você o que é que ela também já fez de melhor, né? Isso não vai agregar valor e nem toda a equipe vai ficar sabendo o que pode melhorar.
Homologação. Esse vai ser nosso último ponto hoje, né, que vamos conversar. Então, aqui falando sobre final de sprint, agora vamos falar sobre homologação. Então, o que é homologação? Homologação é quando já passou por todas as fases de desenvolvimento, né, de teste, e agora já passou pela fase de entrega e o cliente agora começou a testar o que a gente fez. Ou seja, o cliente agora vai retestar o sistema baseado no que ele pediu. Ou seja, eu pedi que esse sistema fosse verde. Será que ele está verde mesmo? Eu vou agora homologar, eu como cliente vou homologar o sistema para saber se ele está verde. Ou seja, eu vou lá ver se realmente o desenvolvimento e o testador de lá daquela empresa que eu contratei fez o que eu pedi mesmo. Então, o cliente vai agora homologar. Isso se chama homologação. Em uma metodologia normal ou clássica, a homologação ele só é feita no final, ou seja, depois que eu entreguei todo o projeto, todo o sistema, o cliente agora vai passar a homologar aquele sistema e ver se isso foi feito da forma que ele pediu. Isso é ruim, por quê? Porque o cliente só vai ter acesso mesmo ao sistema, só vai saber mesmo se o sistema está conforme ele quer no final. Ou seja, no meio ele não vai saber, não vai ter acesso ao sistema, a essa informação. E a homologação na metodologia ágil, ele faz com que o cliente ele esteja dando feedback o tempo todo. Ou seja, isso faz com que o empirismo do testador ele esteja sempre melhorando. Por quê? Porque o cliente vai estar sempre dando feedback. Você, como testador, precisa melhorar nisso, porque o que eu pedi foi isso. Ou seja, você precisa melhorar nisso. Nas próximas sprints, nas próximas entregas, você vai melhorar nessa parte aqui. Isso faz com que o testador ele entenda de uma forma clara a mente do cliente. O que é que o cliente realmente ele quer no seu sistema. Ou seja, diferente da metodologia tradicional. Na metodologia tradicional, a gente não consegue entender o que é que o cliente realmente quer, a não ser lá no final que a gente vê que a gente errou, a gente não conseguiu entender o que o cliente quer, o cliente não conseguiu passar o que ele realmente queria para nós. E no mundo ágil, o cliente às vezes percebe que não está passando da forma clara, ainda consegue melhorar a forma que está passando, o que ele realmente quer, e a gente consegue melhorar em conjunto, tanto o cliente quanto a empresa contratada, quanto a equipe que ele contratou para fazer aquele sistema de forma tradicional, de forma ágil. Ou seja, estamos sempre melhorando. Então, essa foi a nossa conversa hoje, certo? Sobre teste no mundo ágil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Meu e-mail é rebecacerqueira@outlook.com. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram conversar sobre alguma coisa, vocês podem me contatar por lá. Ou vocês também podem entrar no meu LinkedIn. Só colocarem lá Rebeca Cerqueira no LinkedIn. Você vai ver lá Rebeca Cerqueira, operadora de teste na empresa Capgemini Brasil, Salvador. E vocês vão ver lá que sou eu. Vocês podem fazer agora a sua pergunta aqui, eu vou responder as perguntas de vocês. Obrigada muito pela atenção de vocês. Boa noite. E apliquem as dicas que a gente conversou aqui, né, lá no projeto de vocês também, tá? Se vocês tiverem, não for no projeto de metodologia ágil, vocês podem até indicar, né, para sua empresa, se uma empresa que tenha projetos ágeis, certo? Para o cliente sempre estar envolvido no projeto com vocês. E se vocês já são projetos ágeis, vocês peguem as dicas aí que possam ser bom para vocês e já colocarem em prática, tá bom? Obrigada aí e boa noite.